Nós vamos viajar, então, para os lugares da Bíblia, onde Deus se encontrou com líderes, pessoas, homens e mulheres. E hoje eu escolhi Rebeca e coloquei aqui, ó, Rebeca aceitou o chamado. Como assim? Que poço é esse? Tá? O poço, lá no Antigo Testamento, era um lugar de encontro. Tá? Algumas nuances da arqueologia nos diz, tá, que esse poço ele era feito como que uma caverna, sabe assim? Ia descendo e lá embaixo eles pegavam aquela água e ia subindo as escadas assim, não necessariamente jogando ali o seu cântaro. Algumas vezes era mesmo aquela cisterna que segurava a água da chuva, mas e tem aquele poço também que as pessoas entravam praticamente lá dentro como uma caverna e também traziam ali água para fora. Onde é esse lugar? Na Bíblia, sempre um poço é lugar de encontro. Tá? Eu tenho certeza que nós nos lembraremos aqui, enquanto eu estarei ministrando, sobre alguns lugares, sobre alguns poços que as pessoas se encontraram com outras pessoas e a vida delas foram mudadas, tá? Este tema surgiu depois de muita oração, tá? Quem assistiu a live aqui ontem, Deus se fez presente aqui no momento da adoração, tá? E Deus nos trouxe esse tema aqui para compartilhar com vocês, tá? No momento ali, de uma maneira muito linda e profunda, Deus trouxe esse tema no nosso coração, tá? Não são temas assim que surgem do nada. Todos os temas que eu trago para vocês são temas que nós oramos bastante para que ele venha impactar a sua vida, transformar, entrar no seu coração, mudar o seu modo de vida, tá? Eu não venho trazer aqui um conteúdo uau para você. O maior uau que já existiu na história é o Jesus Cristo, Senhor da glória, tá? É sobre ele que nós vamos falar. Ele é o maior uau que tem na nossa vida, tá? Ele é o protagonista da nossa história. Muito bem, tá? E para então seguirmos, existe algumas, antes de começarmos aqui, hoje eu falei lá no meu Instagram sobre algumas fontes de inspiração. Eu vou só acrescentar um pouquinho para vocês, até que nós começamos aqui a falar desse poço aqui, tá? E essas fontes de inspiração que eu coloquei lá hoje, diz muito sobre esse poço que nós vamos falar aqui. Existem algumas fontes de inspiração. A primeira delas é Deus. Deus inspirou homens e mulheres durante toda a história e trajetória da Bíblia. Êxodo 34, Êxodo 35, tem uma história maravilhosa que Deus, através do Espírito Santo, encheu de graça e conhecimento homens para que trabalhassem no tabernáculo. E foram cheios de sabedoria, de toda a arte, inspirados pelo Espírito Santo. E um desses homens é Azazel. Azazel significa debaixo da sombra de Deus. Azazel. E esse Bezalel, na verdade, né? Bezalel, debaixo da sombra de Deus, tá? E o segundo é o inimigo. O inimigo também inspira, tá? Inspira. Lá a Torre de Babel nos diz que aqueles homens que estavam ali construindo aquela torre, eles tinham a intenção no seu coração que era maligno. E tem também aqueles que são inspirados por eles mesmos. Tem um texto bem bacana, lá em Judas. Judas está bem pertinho, numa folha antes de Apocalipse, que diz que existem homens hoje, tá? Homens que, dominados por seus próprios desejos, inspirados aí por seus próprios desejos. Então, a fonte da nossa inspiração aqui é sempre Deus, tá? Deus. Nós vamos aprender com Deus, com esses líderes aqui hoje, com Rebeca, tá? A nos aprofundarmos no nosso chamado, ouvindo a voz de Deus e inspirada pela voz de Deus. Nós vamos ver no texto bíblico que ela teve outras vozes, tá? Se ela quisesse ouvi-las, ela poderia ter ouvido, mas ela preferiu e escolheu ouvir a voz de Deus. Nós vamos aprender, então, a ser, viver, agir, tá? Em qualquer lugar
qualquer momento da nossa vida, Deus vai nos chamar para um encontro, Deus vai nos direcionar, Deus vai trazer crescimento, Deus vai trazer alianças, tá? E quantos de nós estamos, às vezes, estagnados aí no nosso chamado, no nosso ministério, porque nós não estamos entendendo que neste lugar, neste momento, Deus vem trazer algo que eu não consigo fazer agora. Um exemplo básico aqui para vocês. Eu estou morando no Brasil, eu voltei dos Estados Unidos para cá, já vai fazer 2 anos. E nesses 2 anos, tá, eu estou aqui, eu e as minhas crianças, então eu tenho deveres, afazeres aqui, e Deus me chama para dar frutos. Deus me chama para estar aqui e ministrar para vocês. Neste momento em que, se fosse responder por mim mesmo, eu diria: não, Senhor, não é um tempo oportuno. Mas Deus diz: é nesse lugar e é neste tempo. Nós estamos aqui, então, dando frutos, tá? E tantas outras pessoas ainda que não deram os seus frutos por não entenderem o lugar, a hora, o momento em que Deus os chama, tá? E que Deus os inspira e que Deus fala com eles, tá? Vamos lá? Então, nós temos esses 3 elementos aí como fonte de inspiração. O inimigo também, né? Nós lembramos aqui, o inimigo inspirou Eva lá no jardim. Ô, Eva, não é bem assim, né? Faça isso, faça aquilo. Então, ouça a voz de Deus em todos os seus direcionamentos, assim como Rebeca. Como assim? Gênesis, capítulo 24. Não vai dar tempo de eu ler aqui para vocês Gênesis 24, mas é o maior capítulo de Gênesis, tá? Um capítulo todinho para contar uma história de amor. Essa é a Bíblia Sagrada, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que se importa também com o nosso coração. Tá? Quem aí tem te inspirado a responder sim ou não, ou talvez depois ao seu chamado, tá? Quem tem te inspirado, se você quiser escrever aí, ó, Deus me ajuda, tem misericórdia, Senhor, tá? É hora de ouvirmos os nossos chamados aí, atentarmos para Ele. Rebeca ouviu e aceitou o seu chamado ali naquele pulso, tá? Rebeca, então, é a nossa antagonista. Estou com a minha Bíblia aqui, a gente vai ler alguns versículos de Gênesis 24, tá? E diz o seguinte, vou contar só um pouquinho, tá? Versículo 16, a moça era muito atraente e ela desceu à fonte com seu cântaro e subiu de volta. Então, provavelmente, era aqueles poços que eu falei para vocês, que as pessoas desciam como que nas cavernas, ali na caverna, e subia com água, tá? Provavelmente é esse poço. Ela era muito linda, atraente. Um dos servos de Abraão pediu para que ele procurasse uma esposa e ele vai a certa cidade. Deus orienta para ir num poço, onde as mulheres iam ali também buscar água. E lá ele espera que Deus o mostre onde está a amada do meu Senhor. Aqui nós já podemos enxergar o amigo do noivo procurando uma noiva. E ele a encontra trabalhando. Nós já podemos ter aqui uma analogia da própria igreja, uma analogia de Deus com relação à igreja, Jesus Cristo e sua noiva, tá? Igreja, o Espírito Santo é a noiva. O que é que ele faz? Eu vejo que você é a esposa do meu Senhor e eu vou te dar presentes. E é o que o Espírito Santo faz conosco. Você é a noiva do meu Senhor. E o Espírito Santo traz dons para a igreja. E o Espírito Santo adorna a igreja com ouro, com dons, com talentos, com o fruto do Espírito Santo. Poderia falar mais aqui para vocês tantas outras coisas. E essa Rebeca, o que ela diz ali no poço, como uma resposta, ele fala: olha, eu gostaria que você desse água também aos meus camelos, desse água para mim, desse água para os meus camelos. E ela ia lá e buscava o seu cântaro, trazia água para os outros. Ia lá no seu cântaro, trazia água para as outras pessoas. É o poço ali, tá? O poço
fazia aquela conexão entre a verdade que o amigo de Abraão procurava e a promessa que já tinha sobre a Rebeca, tá? A noiva amada que foi encontrada pelo servo no poço. Onde que é esse poço? Poço é lugar de encontro, tá? Lugar onde Deus te encontra trabalhando, lugar onde Deus te encontra buscando água. Aqui eu quero falar para vocês de duas fases da nossa vida. Primeiro, Deus te leva no poço para você buscar água para você mesmo, para sua família, é você buscar conhecimento. Mas tem uma segunda instância, que Deus vai te direcionar para buscar água também para outros. Aí é o momento do ensinamento. Deus está te enchendo de conhecimento. E esse conhecimento é para depois você fornecer água para outros, tá? Não faz sentido nós temos o nosso cântaro cheio de água, nós conhecemos o caminho do poço, nós sabemos que ali há água viva e não levarmos essa água para outras pessoas também, tá? Então, o poço aponta aí para a natureza profunda e infinita de Deus, para os mistérios de Deus, aqueles que nós precisamos procurar com toda a avidez do nosso coração. Precisamos procurar. Deus é uma fonte, um poço inesgotável, infindável, rios de águas vivas, Jesus Cristo falou, fluirá de nós. Responsabilidade da igreja também, fluir água, jorrar água para outros, jorrar água para outros também, para que nós possamos assim saciar a outros, tá? Nós somos vasos, nós somos instrumentos de Deus, é até bonito, né, a gente falar, Senhor, eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo, mas vaso para ficar empoeirado não vai funcionar. Vaso, ele tem que exercer a função para que ele foi chamado, que é colocar água, transportar água. Se você quer ser um vaso nas mãos do oleiro, o oleiro tem uma função especial para o vaso. Transportar água. Transportar água. Tá? Como instrumentos, precisamos estar prontos para o serviço do Senhor. E Rebeca ali aceitou aqueles presentes, aceitou aquele chamado. Olha, Rebeca, você agora precisa ir para outra cidade. Você vai para uma outra cidade, vai se encontrar com o noivo amado sem vê-lo. Mais uma vez, uma analogia entre Rebeca e a igreja. Nós vamos ser levados ao noivo, mas os nossos olhos ainda não viram o nosso noivo. Nós ouvimos falar do noivo pelo caminho, na trajetória. O amigo do noivo falou tão bem desse noivo que ao chegar lá, a Rebeca já conhecia. Ela olhou de longe e falou assim, é ele. Eu já conheço ele. Eu já conheço as histórias. Tá? Amém. É muito urgente, então, nesses dias, muito urgente nós estarmos preparados para responder às questões de fé aí das nossas próximas gerações. Nós temos respondido ao nosso chamado, nos capacitados para essa grande obra. Existe um lugar que Pedro vai, mas existe um lugar que Paulo chega. Nós precisamos alcançar esses lugares. Nós precisamos ir além. Tem lugares que Timóteo foi, tem lugares que Barnabé e Marcos foram. Nós precisamos estar preparados para esses lugares. Tá? Deus irá fazer. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, tá? Nós não podemos ser cisternas rotas. É até complicado dizer para vocês aqui. Mas Deus não nos chamou para sermos cisternas rotas ou poços trincados que não seguram água. Ah, hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje eu estou cheia de Deus, amanhã eu estou brigando com o mundo. Não funciona assim, nós precisamos ser estáveis.
Nós precisamos ter a graça de Deus, a sabedoria de Deus, para viver aquilo que nós somos ministrados a viver. Que nós possamos viver o verdadeiro cristianismo. Precisamos saciar a outros, segurando, retendo essa água em nós mesmos. Não podemos ser cisternas roucas. Então, Rebeca, ela teve aí um encontro especial com aquele servo no poço, e ali a sua vida foi mudada. O texto que eu tenho para vocês lerem aí, Gênesis 24, um texto lindo, uma história de amor linda. Leiam aí depois. O capítulo mais longo, eu já disse, e ela é a esposa eleita, tá? E ela vive aí essa ausência do noivo, mesmo assim ela quer conhecer. Amém? Alguma pergunta até aqui? Se vocês tiverem, pode fazer aí. Então, o ponto de encontro da oração do servo e a resposta de Deus foi aquele poço. Rebeca responde com serviço. Rebeca responde com prontidão. Rebeca responde com o seu coração. Ela diz, eis-me aqui, né? Estou preparada para ir ao encontro do meu noivo, e nós estamos preparados para ir ao encontro do noivo amado. Eu estou preparada para ser instrumento de vida, de água preciosa. Que essa água preciosa venha correr nos meus lábios, que essa água preciosa venha correr nas minhas ações, que essa água preciosa de Deus, nesse poço, venha correr nas minhas pregações, nos meus ensinos. É um privilégio nós irmos às fontes infinitas de Deus para saciarmos a sede. O nome do significado é Rivka. Eu não me lembro agora de cabeça, não. Só lembro a pronúncia. Depois eu procuro para vocês, tá? Para saciarmos a nossa sede. Eu me lembro que quando eu fui escrever o primeiro, a Bíblia diz 10 camelos, Márcia Regina. Gênesis 24. E quando eu estava escrevendo ali o meu primeiro livro, Deus me confrontou e trouxe algumas pessoas para a minha vida. E o primeiro capítulo que eu escrevi do livro Caminho das Águas foi o capítulo que fala da fonte da água amarga. O primeiro capítulo que nasceu debaixo de oração, nasceu debaixo de lágrimas. Por que águas amargas? Às vezes no deserto da vida a gente está caminhando, precisando encontrar um oásis. De repente aquele oásis aparece. Você fala assim, meu Deus, apareceu um oásis na minha vida, apareceu um amigo, meu Deus, apareceu a pessoa, tá? E aí você confia naquela pessoa e de repente você percebe que aquela pessoa que se aproximou de você, da sua casa, com tanto carinho, era Mara, era fonte de água amarga, que não dava vida para ninguém. Na verdade, só vomitava podridão. E de repente você percebe que, meu Deus, eu preciso me saciar e eu estou sendo cada vez mais sedento, água saloba que não mata a sede de ninguém. Então, o primeiro capítulo que eu fiz foi esse. É o primeiro capítulo. Nós precisamos, eu tive como exemplo, eu tenho como exemplo até hoje, eu não posso ser como essa pessoa. Essa pessoa marcou tanto minha vida que ela é um exemplo do que eu não posso ser. Eu não posso ser como ela. Eu não posso ser como Mara, como fonte de águas amargas. Eu preciso ser um poço que jorra para a vida eterna. É até difícil falar dessas coisas aqui, tá? Momentos que a gente passa na vida que não quer relembrar. Mas nós não podemos ser
águas amargas na vida das pessoas. As pessoas precisam sair melhores da nossa presença, precisam sair aliviadas da nossa presença, tá? Existe, sim, um momento em que a nossa trajetória de vida, em que os nossos cântaros vão saciar outros. Existe, sim, esse momento em que o outro será o foco, em que Deus vai usar a nossa vida para o outro. E aí eu falo sempre aqui o conceito do talmid, em hebraico, que é discípulo, aluno, que é aprender para ensinar. O aluno, o discípulo, é aquele que aprende para ensinar. Aquele que aprende para viver, pois para ensinar você precisa viver. Deixa aqui para mim escrito aqui, ó, aprender para viver. Aprender para viver. Não podemos ser cisternas rotas. Com a graça de Deus nós conseguimos. Não podemos, tá? Se não tivermos água no nosso cântaro. Olha, você olha agora para o seu cântaro aí e fala assim, meu Deus, eu não tenho aqui nada para oferecer. Deus não está pedindo para você fornecer nada que vem de você mesmo. Ele está pedindo para você fornecer aquilo que vem dele. Rios de águas vivas fluirão do teu interior, provém do Espírito Santo, não provém de nós. O que nós precisamos ser é atentos a esse chamado. Atentos, tá? E atentos, aprender para viver. E atentos nós conseguiríamos saber, meu Deus, o momento é esse, o momento de mudança de vida, o momento em que muitas coisas vão ficar para trás. Lá em Gênesis 24, nós vamos perceber que Labão está na história, né? Labão é o tio aí dos filhos de Rebeca, né? De Jacó e Esaú, e Labão está lá na história fazendo o que ele tem para fazer, que é, né, ajudar da maneira dele. Labão falou assim, olha, ela só vai ir se ela quiser. Ele colocou empecilhos. Vamos ficar mais uns dias aqui. Leia a história. Labão é sempre aquele que segura, né? Ele está mais para agarrador de calcanhar do que Jacó. Labão é aquele que segura os nossos sonhos, que está ali na nossa casa, que está no nosso ciclo de convivência, mas que diz assim, espera mais um pouco. Será que é você mesma? Um homem viajar tanto tempo para procurar você? Será que você tem essa capacidade? Será que você está preparada, Rebeca, para ir? Labão, aparecerá Labão também na nossa vida, devemos ficar atentos, tá? A voz de Labão dizendo, não é o momento, dizendo que não é a hora. E Labão, em hebraico, vem de lavando, vem de branco. Nem sempre, tá? Nem sempre os nossos inimigos vêm armados com espadas. Às vezes, os matadores dos nossos sonhos e projetos, aqueles que nos desanimam durante o caminho, são aqueles que estão próximos, né? Porque decepção, na verdade, a decepção, ela não vem daquele que nós não conhecemos, né? A decepção, ela vem daqueles que são próximos. A decepção vem daqueles que estão ali do teu lado, que você espera uma palavra de consolo, e ele fala, deu errado porque isso aí não é para você. Desista. E tem uma palavra aqui, Sambalat Tobias, tem uma palavra que eu uso, uma frase que eu uso muito nas minhas aulas, é a seguinte, desistir não é uma opção. Para nós que estamos na caminhada com Cristo, desistir nunca foi uma opção. Nós podemos nos cansar pelo caminho, sim, nós vamos nos cansar. Até o próprio Jesus Cristo
sentou-se ali, né? Eu falei com vocês aqui que tinha alguns poços aí na Bíblia. Ele sentou-se no poço e aí chegou a mulher samaritana, mas ele estava ali descansando, diz o texto. Você precisa descansar? Jesus nos dá o exemplo. Descanse aos pés do poço. Descanse perto do poço. Descanse onde tem água. Descanse onde tem ensinamento, onde tem adoração, onde tem crescimento. Tá? Se vocês lembrarem de alguma história que tenha aí poço, também pode escrever aqui. Tá? Tem muitas histórias que envolvem aí os poços na Bíblia, lugar de água, tá? Lugar de vida, lugar de falarmos das profundezas de Deus. Fazer um resumão aqui do que eu falei para vocês hoje. Gênesis 24, Deus marcou um encontro para mudar a vida de uma moça. Se chamava Rebeca. Ela foi uma das matriarcas aí mais importantes, né, junto com Sara, junto com Raquel. Ela disse sim a uma pessoa que ela nunca viu na vida. Ela aceitou o seu chamado e foi viver os planos de Deus para ela. Mas ela mostrou tudo isso com serviço. Qual foi o momento da aprovação? Serviço. Dando água para outros, fornecendo para outros aquilo que ela já tinha, que ela já conhecia. Tá? Diga sim para o seu chamado em nome de Jesus Cristo. Tá? Chega de procrastinar. Quando o pastor te chamar para dar um estudo bíblico, você fala: eis-me aqui, pastor. Tá? Quando o pastor te chamar para cuidar das crianças, você fala: eis-me aqui, pastor. Eu já tenho água para mim, eu preciso entregar dessa água para os outros e que seja água limpa. Não podemos ser Mara, tá? Poço de José, amém. Poço de José, aleluia. Pronto, nós vamos ficar por aqui. Não tem nenhuma pergunta hoje. Tá? E lembrando que a gente vai falar dessa temática, tá? Durante esse mês. Tá? O próximo é Me Encontre no Palácio, tá? E aí nos stories lá do Instagram, eu vou dizer para vocês quando é que nós voltaremos ao Instagram, Luciana Mais Hebraico, tá? É onde eu posto a minha agenda lá de lives, tá? Se não for amanhã, vai ser sexta-feira, tá? Tudo depende de como vai ser o meu dia aqui, mas a próxima live é Me Encontro no Palácio. Não vou falar quem vai ser o antagonista da história e espero vocês junto comigo. Quero agradecer aqui de coração ter vocês aqui, tá? No que adianta ensinar se não tivermos alunos aqui, ó. Vocês estão de parabéns. Tá? E vamos manter esse horário de 21 horas. Por que esse horário? Tá? É o horário que eu já consegui colocar aqui minhas crianças para dormir, tá? Eu já dei ali a janta necessária, já cuidei deles, tá? Às 20 horas estava um pouco apertado com o meu horário aqui com as crianças, tá bom? E eles voltaram para a escola, e aí vocês me abençoem aí, estando comigo aqui às 21 horas, tá? Conto com vocês nesse horário agora diferente, tá bom? Conto com vocês mesmo. Gostaria que vocês me acompanhassem nesses dias, se inscrevessem aqui nos canais, no Facebook, Instagram, YouTube, tá? Obrigada, Laila. Ative o sininho aí para receber as notificações. E eu conto com vocês, tá? Fala para mim, ficou bom? Ficou ótimo? Beleza. Fala para mim o seguinte, tá? Última coisa que vocês vão escrever aqui. Glorifique ao Senhor Jesus. Escreva aí, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa um glória a Deus aí. Fala de coração, aí onde você estiver, voz alta, glória a Deus, que Deus nos chamou. Glória a Deus, que Deus nos marcou aqui um encontro e estamos bebendo água limpa.
Glória a Deus por esse chamado de Deus na nossa vida. Glória a Deus por nos dar o direcionamento. Glória a Deus por nos permitir passar por aflições, porque vai nos fazer crescer. Glória a Deus que Ele vai nos dar a cura. Glória a Deus porque tudo está no controle dEle.